Olá, muito bem, mais uma aula de treinamento de força e pressão arterial ou treinamento de força para hipertensos. Nesta aula vamos falar do comportamento da pressão arterial decorrente do número e intervalo de séries. Então, já começando, fazendo rapidamente um parêntese para quem me acompanha aqui no canal de forma rotineira. No final dessa aula eu tenho uma novidade que eu quero compartilhar com vocês, mas aí eu deixo lá para o finalzinho. Se você tiver com muita pressa, quiser saber, pode ir lá para a parte, para os últimos minutos. Chama atenção para essa novidade, que é algo que me alegra bastante. Eu já mostrei um pouco deste cenário, que à medida que vamos fazendo mais séries, como a gente percebe aqui, a pressão vai aumentando. Então veja, ao final da primeira série, da segunda e da terceira série, neste caso aqui, isso aqui está citado, está apresentado lá no livro do Fleck e do Craeme, e eles deram, neste caso, 3 minutos de intervalo, fizeram 10 repetições máximas no leg press. Então veja aqui, dando 3 minutos de intervalo, a pressão da segunda e terceira série são maiores do que a primeira, apesar de 3 minutos de intervalo. Então, o que a gente percebe que o número de séries impacta na resposta da pressão arterial para valores superiores. Mas é claro que isto aqui vai ter uma importância, porque quanto maior esse intervalo entre séries, esta magnitude aqui do quanto sobe na segunda e terceira série será menor, mas também depende um pouco do exercício, quantos músculos estão envolvidos. Mas o que claramente a gente percebe é que há uma espécie de acúmulo de estresse, que a gente vai falar mais adiante sobre os mecanismos, de modo que fazer mais séries a gente espera uma pressão arterial maior. Então o recado que fica para a gente já de cara é que fazer menos séries para hipertensos é mais interessante. E vamos falar também do intervalo de série. Isso aqui, para quem tem acompanhado a disciplina, já está mais claro, embora eu vou falar mais coisas disso aqui. Mas isso aqui que eu ainda acho não sinalizei nada. Mas vamos juntar essas duas coisas. Vamos dar sequência aqui. Veja, esse aqui é um outro estudo, e neste estudo, quando se fez com 40% de um RM, dando 45 segundos entre séries, que é este primeiro cenário aqui, para hipertensos não medicados, a gente vê aumento da pressão arterial nas séries seguintes. Então, essa aqui é a primeira série, a segunda e a terceira. Então, a gente vai vendo, embora sem diferença estatística, mas que há um comportamento daquilo que a gente viu no slide anterior. Isso aconteceu para essa intensidade, 40%, indo até repetições máximas, para hipertensos, mas não aconteceu para 80% de um RM. No slide anterior, a gente viu deixa eu voltar rapidamente lá, a gente viu este aumento aqui, fazendo na casa de 10 repetições máximas, que é uma intensidade. Fazer 10 repetições máximas dá perto de 80% de um RM. E aqui isto não aconteceu. Uma possível explicação é que no exercício anterior, do slide anterior, era o leg press, que envolve mais músculos, e é onde se viu os maiores valores de pressão arterial em estudo científico até hoje. Essa aqui é a extensora, extensão do joelho. Então envolve menos músculo, é um monoarticular. Então isso pode explicar em parte. Agora, para normotensos, esse comportamento aqui não aconteceu claramente, embora tenha um pequeno aumento, mas nada relevante, e também não aconteceu aqui. Então o que eu quero dizer é que nem sempre isso acontece. Diminuindo o intervalo, detalhe, né? No grupo, ou nos grupos, tanto hipertensos como normotensos, a 80% de um RM, o intervalo entre séries foi maior, foi na casa de, foi o dobro desse aqui. Então deu um intervalo maior. Mas 90 segundos é menor, metade do que foi no caso do slide anterior. Mas o que eu quero resumir a partir desses dois slides é que, de modo geral, a gente vê aumento da pressão arterial, isso é o mais comum, à medida que você faz mais séries. Então, na segunda, terceira, quarta, e quanto mais série você for fazendo, maior será a pressão arterial. Isso depende
do intervalo entre séries, mas também parece depender quanto de músculo está envolvido. No leg press, por exemplo, há uma sugestão de ser maior do que neste caso. De qualquer forma, eu vou apresentar tudo isso aqui para vocês, mas claro que o mais importante numa situação de prescrição e treinamento é fazer medida da pressão arterial de quem você estiver trabalhando, treinando, né? Até porque as pessoas não respondem exatamente iguais umas às outras. Mas isso aqui é para a gente ter uma noção geral do que esperar, qual é a expectativa. Vou mostrar para vocês este estudo aqui, que é um estudo bem interessante, até porque ele tem uma aplicação imediata, uma forma de aplicar interessante. Então veja, o que eles fizeram nesse estudo? Normotensos de aproximadamente 26 anos, fizeram 3 séries no leg press com 2 intensidades, 6 e 12 repetições máximas. Então aqui eles tinham interesse de avaliar se a intensidade é importante. Eu já citei esse artigo para vocês, mas eu não sinalizei essa história aqui, dos 2 intervalos. Então eles deram 2 intervalos, um que eles chamaram de 1 por 3 e outro de 1 por 5. O que significa isso? Isso aqui que eu achei bem interessante, veja. 1 por 3 e 1 por 5 significa que o tempo de intervalo foi de 3, neste caso, ou 5, neste caso, vezes maior que o tempo de execução da série. Olha que interessante. Então, quando você faz lá uma série, e no caso deles aqui essa série foi de aproximadamente 24 segundos, cada série, aí eles deram um descanso na sequência que foi 3 vezes maior do que isso, então 3 vezes 24, ou 5 vezes o 24. Então 5 vezes maior do que isso. Então o que eles fizeram aqui foi foi relativizar o tempo de descanso em função do tempo de execução. Então se a execução foi de 24 segundos, eles deram 3 vezes mais tempo para descansar, ou 5 vezes. E isso é interessante para a gente pensar na nossa prática, porque eu posso fazer uma medida do tempo da execução da série e, dependendo dos resultados disso aqui, usar essa lógica para dar o meu intervalo. Então vamos ver o que eles encontraram. Isso aqui eu já mostrei para vocês antes, aqui em cima. Deixa eu sinalizar, né? Vamos por parte para a gente não se perder. Então aqui, com essas linhas diagonais, 6 repetições máximas, e em branco 12, aqui, né? Em branco 12 repetições máximas. Aqui medida da pressão arterial sistólica, e aqui embaixo o que eles estão chamando de tempos diferentes, 1 por 3 e 1 por 5. O que a gente claramente percebe aqui, séries, né? Uma série, 2, 3, e aqui uma série, 2, 3. O que a gente claramente já vê é que para ambos, tanto 6 como 12 repetições máximas, há um aumento da pressão arterial, há um comportamento típico de aumento da pressão arterial nas séries seguintes, na segunda, terceira, e provavelmente se continuasse, esse comportamento continuaria. Então isso aconteceu para as 2 intensidades. Só que para a intensidade de 12 repetições máximas, que é o que você terá uma carga menor, ou seja, uma resistência menor, mas você fará mais repetições. E essas últimas repetições, o esforço é bastante grande, e isso a gente já mostrou em aula anterior. Tanto no slide anterior, que eu mostrei ali o 40%, deixa eu voltar ali rapidinho. Então aqui, ó, 40% de um RM, a pressão foi maior do que 80% do RM, exatamente porque você faz muito mais repetições, e quando isso é até a falha concêntrica, lá nas últimas repetições o esforço é bastante grande. Então isso pode acontecer, embora nem sempre, como a gente vê aqui. Então aconteceu aqui de novo, também nem sempre com diferença estatística, mas há um comportamento que é característico. Bom, aí, isso aqui mostrando esse comportamento, a tendência de aumento à medida que eu vou fazendo mais séries, para as 2 intensidades. Então repare aqui que onde se deu um tempo maior entre séries, a pressão arterial, o comportamento continua sendo nesse sentido, ou seja, vai aumentando a cada série, como a gente vê aqui. Então, a cada série aumenta. Entretanto, a inclinação dessa reta aqui é menor do que a inclinação dessa, ou seja, essa reta aqui está mais inclinada, mostrando que a cada série
o aumento da pressão é maior aqui do que aqui. Portanto, dando um intervalo maior, este aumento aqui foi menor do que este aqui. E isso vale para este caso também. Aliás, eu até fiz um traçado aqui que nem é uma reta, porque não teve exatamente um comportamento de reta. Até daria, né, para a gente fazer uma reta aqui. Seja como for, esta reta teria uma inclinação, tem uma inclinação menor do que essa. Então isso mostra que, dando um intervalo maior entre séries, a pressão na segunda e terceira série será menor do que dando um intervalo menor. Veja que a pressão absoluta também. Eu vou até pegar este último caso aqui, ó. Então essa última coluna comparada a esta coluna aqui, ó. Veja como que o valor foi bem menor. Isso depois vocês podem olhar coluna por coluna, como esta comparada a esta. Então, dando um intervalo maior, a pressão também absoluta para cada série, exceto na primeira, que foi a mesma coisa, mas a segunda e terceira, e possivelmente se tivesse outras, a magnitude também seria menor. Então, dando um intervalo entre séries maior, a gente tem uma redução da pressão arterial nas séries seguintes comparadas a um intervalo menor. Isso é bastante importante quando a gente pensa em aplicação. Aqui o que eu fiz foi só pegando aqui, só para ilustrar a diferença para 12 repetições máximas. Eu peguei a primeira reta, aqui de 1 por 3, que é esta reta, e peguei a segunda e coloquei juntas aqui no mesmo gráfico, só para mostrar para vocês que esta reta é muito mais inclinada do que esta aqui. Se a gente fizesse uma linha horizontal aqui e fizéssemos uma medida de ângulo, a gente ia ver que esta reta está muito mais inclinada. Claro que vocês estão vendo isso aqui no olhômetro mesmo, né? Não precisa de uma medida objetiva, porque é muito óbvio. Então é só para reforçar de que, dando um intervalo entre séries maior, a magnitude da pressão arterial, de aumento da pressão arterial nas séries seguintes será menor, e isso é bastante relevante para a gente. Os autores destacam que o número de séries impactou mais no aumento da pressão do que o intervalo, mas ambos foram significativos. Dar mais séries teve uma repercussão na pressão maior do que exatamente o intervalo. Para a intensidade, apesar dos valores de que numericamente, né, a coluna, a gente vê que as colunas para 12 comparado a 6 são sempre mais elevadas, mas eles não chegaram a encontrar diferença estatística, mas há um comportamento sugestivo. E aí entra uma coisa que eu achei bem interessante, que eu vou tentar falar aqui com calma para não confundir. Veja, o que eles colocam num dado momento lá da discussão, ou dos resultados, na verdade. As variações de pressão arterial sistólica entre a primeira e terceira séries foram influenciadas pelo intervalo de recuperação independente da carga. Então, aquilo que a gente já falou, dando um intervalo maior, repercute em diferença na pressão. Nos protocolos com 6 repetições máximas, as variações para os intervalos 1 por 3 e 1 por 5 foram, respectivamente, de aproximadamente 10 milímetros para 1 por 3 e 6,6 milímetros para 1 por 5. Então, quando se trabalhou com 1 por 3, a pressão aumentou, na média, 10 milímetros. Quando se trabalhou com 1/5, 1 com tempo de 5, ela aumentou em torno de 6. E aí uma coisa interessante é o seguinte: se você pegar esse valor aqui, ó, 6,6, e dividir por 10, isso dá aproximadamente 60%. E se você pegar este tempo, o tempo de 1 por 3, e dividir por este tempo aqui, que neste caso aqui foi de aproximadamente 2 minutos, e este aqui de 1 minuto e 12, se eu não me engano. Mas se você pega este tempo dividido por este, dá também aproximadamente 60%. Então, dando uma sugestão de que há uma relação entre tempo, talvez linear, porque não estou falando talvez, porque claro que eu estou falando do experimento que só teve 3 séries. Mas nesse experimento tem uma relação praticamente linear entre
o tempo e a pressão. Quando se aumentou o tempo em X%, a redução da pressão arterial também foi desse X%. Então, em percentual, isso bateu. Isso aconteceu aqui também. Ó. Para os protocolos de 12 repetições máximas, a variação com intervalo 1/3 foi de 15 e com intervalo de 1/5 foi de 8. Se você divide o 8 por 15, dá aproximadamente 60, que é uma coisa bastante interessante. Se eu imagino que por exemplo, se ele tivesse feito aqui o dobro, né, de tempo, exatamente vai ficar o dobro, ia ficar mais fácil. O que eu imagino estou sugerindo, pensando aqui, se eu desse aqui o dobro de tempo a pressão aqui seria metade disso, e a pressão aqui subiria metade disso. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Torço para não ter sido muito confuso. Mas, afinal de contas, por que intervalos maiores geram incrementos menores da pressão arterial? Pode estar relacionado a este mecanismo aqui, ó. As respostas cardiovasculares mais pronunciadas a curtos intervalos de recuperação podem associar-se a uma menor recuperação sistêmica do estresse gerado pelo exercício. Então, se eu dou um intervalo menor entre séries, eu terei acúmulo de metabólitos numa maior escala, terá maior estimulação nervosa, consequentemente você terá um comportamento dominante do sistema simpático. Mas repare, aí entra uma coisa importante. Claro que eu estou falando aqui do comportamento da pressão arterial, o quanto ela sobe a cada série, o quanto ela sobe a depender do intervalo de séries que você dá, mas, na prática, o mais importante é o quanto a pressão aumentará em termos absolutos, porque é a pressão absoluta que é, obviamente, perigosa, não é só aumentar, não é algo... Isso acontece durante o nosso dia, em várias circunstâncias. E nesse estudo, a pressão arterial ela não alcançou valores perigosos. Claro, nesse caso foi feito com medida indireta, mas veja que chegou na casa... Eles falam aqui, eles dão esse valor, se eu não me engano, lá na discussão, de 181. Mas olhando na figura, mesmo o maior desvio padrão não daria isso, né? E a média, em tese, estaria por aqui, que seria na casa de 150. Mas independente, sendo perto de 150 ou perto de 180, não é um valor de pressão arterial que preocupa. E aí fica a seguinte dica. Imagina que você faça uma série, a pressão não subiu muito. Você faça uma segunda série, a pressão também não subiu muito. Você fica mais confortável para fazer uma terceira ou quarta, dependendo do protocolo de treinamento que você planejou. Agora, se eu faço uma primeira série, essa pressão já bate aqui. Faço uma segunda e ela já passa de 200. Aí, de repente, não vale a pena fazer o número de séries que você tinha programado. O duplo produto também ficou em valores seguros. Ficou na casa aqui de pouco mais de 25 mil, que é menor do que exercício aeróbio de alta intensidade. Então está razoável. E isso, claro, é o mais importante, até porque valores perigosos poderiam acontecer logo na primeira série. E aí você não avançaria para a segunda. Mas pode chegar na terceira série e não estar em algo que seja perigoso. Eu vou falar um pouco mais sobre o que é exatamente perigoso daqui a pouco, mais adiante. Qual é o valor de PA esperado normal em exercício de força? Aliás, exatamente agora. Olha só, para exercício de força, eu não encontrei referências que dizem pra gente qual é o valor normal, qual é o valor esperado, ou ainda quanto que eu devo tolerar, quando é que eu deveria interromper um exercício. Eu não conheço. Se alguém que estiver me assistindo conhecer, por favor, me repasse, mas de tudo que eu busquei eu não achei. A gente tem, para o exercício aeróbio, a gente tem sim informações, isso diferente diretrizes, em trabalho como este aqui. Ele diz, em um dado momento, que o aumento da pressão, no caso do exercício aeróbio, ele é de aproximadamente 10 milímetros de mercúrio para cada MET,
Então, para cada aumento em MET da intensidade, a pressão arterial aumentaria em torno de 10. Eu não sei se quem está me assistindo compreende bem a história do MET, mas vamos fazer um resumo aqui. Entenda o seguinte, o MET ele é uma medida de dispêndio energético, gasto calórico no repouso e, obviamente, de esforço, porque uma coisa está associada à outra. Então, no repouso, eu teria lá um valor de 1 MET, que é a quantidade de energia que você gasta para ficar em repouso. Quando a gente coloca uma intensidade em MET, eu quero dizer mais ou menos o seguinte: se eu estou fazendo uma atividade física que o valor é de 3 MET, isso significa que o grau de esforço ou de gasto energético, por exemplo, é 3 vezes maior do que ficar em repouso. Se você estiver fazendo isso, uma atividade 3 MET é, por exemplo, uma caminhada lenta. Se você estiver fazendo uma atividade que é de 6 METs, que já seria uma corrida, ela representará um esforço que é 6 vezes maior do que ficar em repouso, ou o dobro de esforço do que a atividade de 3 METs que eu acabei de falar. Então, só para dar essa noção. Mas aqui embaixo, uma informação que vai ser mais fácil para vocês. Embora respostas máximas são comumente citadas como abaixo de 210 milímetros para homens e 190 milímetros para mulheres, então aqui está dando uma noção para a gente de qual seria o valor máximo esperado para atividades aeróbicas. Então, imaginando um teste de esforço máximo, isso aqui seria o esperado. E a diastólica não muda muito, ficaria abaixo de 110. Só que nesse artigo ele chama a atenção que nem todo mundo é assim. Por exemplo, a pessoas mais velhas é bem diferente de pessoas mais jovens. Mas esses valores aqui, 210, 190, é aquilo que se encontra no exercício aeróbio máximo, mas não é para exercício de força. E aqui eles colocam essa figura de pressão sanguínea no exercício máximo, aqui ó, exercício máximo, em diferentes idades, e aí repare que pessoas mais jovens, a pressão máxima é bem diferente, bem não, né, mas tem pelo menos na casa de 20 e poucos milímetros de diferença de uma pessoa bem mais velha. E aqui dando valor médio, mas isso é, como eu disse, para aeróbio. Então, eu estou passando essa informação aqui porque quem está assistindo a aula é profissional, de modo geral, profissionais da educação física e não vão trabalhar só com treinamento de força. Então, vale a pena ter esse registro para situações de exercício aeróbio. Imagina, você está fazendo lá uma caminhada levinha de uma pessoa, por exemplo, aqui de 40, 49 anos, e essa pressão, ela está bem acima não, se ela já tiver por aqui, 216, já é algo que te chama atenção e você tem que ficar preocupado, porque aqui a gente está falando de exercício máximo. Se uma pessoa fazendo exercício leve já dá valores acima da média do máximo, você já tem que ficar atento. Claro assim, que se de modo geral as pessoas chegam nestes valores e nada de mal acontece, claro que se a pessoa, independente da intensidade que ela estiver, se ela estiver dentro destes valores aqui, está dentro do possível. Mas você tem que ficar, vamos imaginar, voltando, né, insistindo nesse exemplo. Se a pessoa está fazendo uma caminhada leve e ela já está aqui, obviamente, se você aumentar a intensidade, isso aqui vai continuar subindo. Para qual valor? Bom, se começa a ficar muito longe disso aqui, você precisa decidir em que momento interromper isso. Há diretrizes que sugerem 250 milímetros como o máximo e não deixar passar disso, mas isso varia bastante, tá? Mas isso aqui é para o aeróbio e vai depender das idades. Mas eu, particularmente, não deixaria passar. Eu ficaria nessa ideia do 250, mas de repente isso aqui já seria 230, já seria meu ponto de... Também não vou ficar brincando, não faz sentido ficar testando até onde que uma pessoa tolera, até porque a repercussão de uma pressão alta é bastante grave se der um desfecho, por exemplo, como um AVC. Ainda que um AVC não
reconhecido, né? Micro AVCs já são bem problemáticos. Aqui para mulheres, depois vocês olham com calma aí. Agora, repare que até este momento eu falei de estudos com repetições máximas. E, claro, nós não precisamos fazer repetições máximas, aliás, não devemos fazer repetições máximas para hipertensos. De modo geral, a gente não precisa fazer repetição máxima para praticamente ninguém, talvez tirando atletas de alto desempenho que trabalham com força máxima, mas para os demais não precisa trabalhar com repetição máxima, pode trabalhar com repetições submáximas. O quanto de reserva de repetição vai depender de alguns cenários, mas para o hipertenso, claramente, a gente não precisa trabalhar com repetições máximas. Bom, se for um hipertenso e atleta de alta competição, ele estará medicado e você terá que ir acompanhando a pressão arterial para decidir, em conjunto com a equipe médica que acompanha, ter um valor de referência de quando interromper. Aí a gente está falando de atleta de alto desempenho, que vai submeter o corpo a desafios muito grandes. Não dá para tomar essa decisão sozinho, você precisa de uma equipe maior, incluindo a equipe médica, onde você, a pessoa hipertensa, você vai ter que ter claramente estabelecido onde é que você vai interromper. Mas, como a maior parte das pessoas não é atleta de alto desempenho, a gente não precisa fazer repetições máximas. E aí a questão é, se eu não for dar repetições máximas, dentro daqueles cenários que eu falei ali, de dar menos e mais intervalo entre séries, o que acontece? Um artigo muito legal fez algumas comparações que eu quero destacar com cuidado, e por isso eu não vou falar nesta aula, eu vou deixar para a próxima, para não ficar muito extenso. Mas o que eles fizeram foi o seguinte, eles compararam 3 séries, onde 3 séries a 50% de um RM, e nessas 3 séries se fazia 15 repetições cada. Então fazer 15 repetições a 50% de um RM, você não está no máximo, né? Você não está com repetição máxima, mas já está, principalmente lá na última série, já está mais próximo. E o outro grupo, eles fizeram 9 séries de 5 repetições com a mesma carga. E aí o volume é igual, porque fazer 9 de 5 ou 3 de 15 dá o mesmo número de repetições. E aí o que eu achei mais, além disso ser interessante, o mais interessante é que o tempo de descanso total foi igual. Fazendo 3 séries de 15, eles deram lá um dado intervalo, que é maior, e quando fizeram 9 de 5, deram intervalos menores. Mas o somatório dos intervalos foi igual. Mas isso eu vou deixar para falar numa aula específica, que vai ser a próxima. Não vou falar só esse artigo não, mas é um artigo bem interessante, é ele mais alguma coisa. Então na próxima aula eu falo dele, falaremos desse trabalho, mais um outro pelo menos interessante. E também vou fazer um resumo para a gente fechar essa ideia dos intervalos, do número intervalo entre séries. E como eu disse lá no início, que eu queria compartilhar uma novidade com vocês, e a novidade é a seguinte: minha esposa, que está aqui, e uma grande amiga, Fernanda, elas fizeram um instituto, o Instituto Aficer, ou Aficer, como preferirem aportuguesando, mas é uma palavra em latim, e elas são da área de nutrição, com muita experiência em nutrição esportiva. Elaine, por exemplo, minha esposa, trabalha com nutrição esportiva há 17 anos na área de docência universitária, mas também ambas com grande experiência com nutrição clínica. Elaine, por exemplo, minha esposa, trabalhou no doutorado dela com pacientes de bariátrica, então super obesos. Fernanda, por exemplo, tem uma enorme experiência com gestão hospitalar. O Instituto lhe oferecerá cursos, incluindo, e é por isso que eu estou fazendo propaganda, porque a maior parte das pessoas que me assistem é da educação física, incluindo cursos da área de nutrição esportiva. Então provavelmente um primeiro curso será sobre isso. Bom, então além dos cursos, mentorias e atendimentos individuais e personalizados de pessoas interessadas em plano de reeducação alimentar, por exemplo, ou às vezes por algum desfecho clínico, ou quem estiver interessado num atendimento com um nutricionista esportivo
por causa do próprio desempenho. Também fica aí minha propaganda do Instituto da minha esposa e da amiga Fernanda. Então, o que eu queria convidá-los é para vocês acompanharem lá no Instagram o Instituto AFCE. Estou até deixando aqui o currículo delas, se vocês quiserem dar uma pausa e dar uma lida para vocês conhecerem. Uma formação muito sólida, dá perto de 40 anos de experiência juntando ambas. Encerrando o nosso livro de propaganda, fica sempre lá no meu site, está lá logo de cara, quem quiser fazer download gratuito, um livro muito legal. O nosso blog, que eu infelizmente não estou conseguindo atualizar como eu gostaria, porque as pessoas que estavam me ajudando têm estado muito ocupadas, tentando sobreviver nesta pandemia, que ainda estamos, mais de ano, quase 1 ano e meio. Então, sozinho eu tenho bastante dificuldade, mas em breve irei produzir mais coisas, mas tem várias coisas legais lá. Essas aqui foram as últimas postagens do blog, depois dá uma olhada lá que tem várias postagens muito legais. Então é isso, até a próxima aula.